de Efésios, e eu convido vocês a abrirem comigo no capítulo 6, verso 14, que diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Oremos. Ó Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, por esse texto da Tua palavra que estamos lendo e vamos meditar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor providenciou para que entendêssemos, através da Tua verdade, quem o Senhor é, o Teu amor e a Tua providência e Tua graça para conosco, e pudéssemos também, através dela, sermos orientados para, como filhos obedientes, possamos viver de tal forma que agrada ao Senhor. Ó Deus, e quando nós perguntamos, ó Senhor, o que o Senhor tem para nós, leva-nos sempre para a Tua palavra como resposta, como uma maneira abençoada que o Senhor nos deu para respostas. E agora que seja assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o que nós estamos trabalhando é sobre os elementos da conhecida e citada no texto, que é a armadura de Deus. Essa armadura de Deus, ela pode também ser chamada de armadura espiritual. O que nós percebemos aqui no texto, e eu quero que vocês estejam com a palavra aberta, por favor, quando o apóstolo Paulo, a partir do verso 10, ele fala dessa armadura de Deus, ele diz que devemos ser fortalecidos pelo Senhor e na força do Senhor. E logo no verso 11 ele diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele continua dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Região celestial é aqui, gente. Paulo usa essa mesma expressão lá no capítulo 1, quando ele fala de religião celestial. É onde Deus está presente. E se Deus desvendasse os nossos olhos espiritualmente, e nós pudéssemos discernir o Espírito, pudéssemos discernir, certamente perceberíamos a presença de Deus, mas muito certamente os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, e o maligno, o mal, o próprio diabo, tentando nos afastar do Senhor. E ele está dizendo, olha, toda a nossa vida é vivida dentro desse cenário. Ele não muda. Ele só vai mudar, e essa tensão e essa perseguição, essa dificuldade para que vivamos fielmente a palavra e as verdades de Deus, vai ser sempre algo complicado, difícil. Mas o texto é muito claro dizendo que eu posso, na força do Senhor, e confirmados e fortalecidos no Senhor, vencer essa batalha. Porque de uma certa forma, a informação bíblica é: Cristo já venceu essa batalha na cruz. Venceu o pecado, venceu o mal, venceu as consequências do pecado na nossa vida, a própria morte. Ele vence tantas coisas ali na cruz. E agora, para que possamos viver segundo essa realidade nova, a partir da fé, que é, temos uma identidade, somos cristãos,
precisamos da armadura de Deus. E vimos que o texto fala de alguns elementos desta armadura. Porque no verso 13 ele diz que nós temos que pegar a armadura de Deus e não só algum elemento dela, mas ele diz que devemos pegar toda a armadura de Deus. E assim nós vamos resistir no dia mau e vamos, depois de ter vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Não vamos ser retirados do nosso status de cristão. Nós não vamos ser retirados da intimidade de Deus. Nós não seremos arrancados do reino do Filho do amor de Deus. Pelo contrário, Ele tirou do império das trevas e nos transportou para agora. Então pense e lembre-se que você é servo do Senhor Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração e conduz a sua vida. E faz isso através da Escritura. Mas eu tenho que usar toda a armadura de Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que essa armadura, a partir do verso de número 14, ela tem, por exemplo, a verdade que deve ser cingida, dando uma ideia de cinto, que naquela época usava para segurar a roupa firme, para que pudesse haver mobilidade na luta. Era o lugar onde a arma era colocada, era um lugar de resistência. E o texto diz, é a palavra que dá isso para nós, e nós vimos a importância da verdade objetiva de Deus. É essa que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Depois nós vimos que Deus tem para nós também calçados para o nosso pé. Semana passada alguém, depois que terminamos de estudar, veio aqui na frente e falou: pastor, faça a diferença, por favor, entre nós estarmos cingidos com a verdade, porque a Escritura é a verdade do Senhor, e ter os pés calçados com o Evangelho da paz. Ela diz: o Evangelho não é a Escritura também? E eu expliquei para ela, se não havia ficado claro. Primeiramente, nós nos cingimos com a verdade, nós estamos firmes na verdade objetiva de Deus, aquela que nós aprendemos na Escritura. Mas o texto, quando ele fala a respeito do Evangelho, diz: preparar os pés para que você ande. O pé aqui é para mobilidade, e na medida em que eu estou caminhando, eu estou vivenciando e proclamando o Evangelho que promove paz. Então, na verdade, à medida que o cristão está preocupado em viver o Evangelho e falar do Evangelho, isso também o protege contra as ciladas do diabo. Na medida em que eu sou um crente e faço aquilo que é próprio de Deus para nós como igreja, que ir a todo lugar e pregar o Evangelho de Deus para que as pessoas creiam e sejam batizadas e possam ter a presença de Deus até que Deus volte, até que Cristo volte. E no meio disso tem a couraça da justiça, que é aquela que te protege os órgãos vitais da sua existência. Essa couraça tem a ver com o que é correto. E aqui é como se o texto estivesse dizendo: olha, a verdade ela é objetiva, eu vivendo segundo ela, eu estou protegendo a mim mesmo. Eu estou protegendo a mim mesmo. Aquilo é suficiente, porque os dardos inflamados, as setas inflamadas do diabo estarão sendo lançadas, mas quando eu estou aqui com essa couraça, eu estou protegido. E essa couraça é segundo a justiça de Deus. O cristão, quando faz tudo o que é certo, as pessoas podem apontar o dedo, podem acusar. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta, no capítulo 3, que nós vamos ser bem-aventurados se nós formos questionados e perseguidos por causa do Evangelho. Mas não queiram ser perseguidos porque você faz coisa errada. Ou seja, quando eu vivo a justiça, mesmo que haja perseguição, eu estou protegido com a justiça, a verdade prática de Deus na minha história, na minha existência, na minha vida. E agora o que nós vemos é o escudo da fé. O texto diz que nós devemos segurar sempre o escudo
da fé. Você, provavelmente, eu fiz até essa colocação na última semana, deve ter assistido um filme do Império Romano e dos soldados romanos. Eles não usam ou não usavam um escudo pequeno, como a gente vê na televisão do Super-Homem. Aquela bola e tal. Pelo contrário, o escudo romano, ele era grande, ele era alto, ele protegia o indivíduo inteiro. Tanto é que quando eles estavam recebendo algum que vem para acusá-los, para matá-los, para atingi-los, eles têm uma formação e eles simplesmente colocam os escudos, e os que estão atrás colocam o escudo em cima, e eles fazem como se fosse uma barricada forte, e todos eles, além do escudo, eles encostam um no outro, tornando algo totalmente firme. Que coisa inteligente. Quando Paulo está falando dessa ferramenta aqui, que é o escudo da fé, ele está falando de algo que é muito importante. Em todas as circunstâncias, eu tenho que ter o escudo da fé. E isso é muito interessante, porque, observem bem, segurando o escudo da fé, sempre. Essa palavra, de repente, a gente está tão preocupado em observar os elementos que a gente perde o foco dos detalhes no texto. E esse não é um detalhe que pode passar. O texto está dizendo que o escudo da fé precisa estar sempre no lugar certo para que eu não seja atingido. A fé que eu tenho no Senhor Jesus, no objeto da fé que é o Senhor, na sua verdade que é revelada através das Escrituras, elas é que protegem o próprio Senhor, e da fé que eu tenho nele é que me protege. O cristão, ele não pode dar, lá vai a expressão que muitos confundem, uma brecha ou oportunidade para que o diabo entre, nenhum lugarzinho para que ele me machuque e possa até me matar. O cristão, ele não pode ser desleixado na fé. É essa a ideia. O escudo da fé, a verdadeira fé, deve estar sempre presente, na frente de tudo aquilo que ele faz. É sempre, a cada momento, não é algo momentâneo. E diz, faça isso por causa dos dardos flamejantes, dos dardos inflamados que vêm contra nós, e essa guerra não pode ser vencida sem esse escudo. A guerra espiritual, queridos, e o fogo que vem do inimigo, não é uma realidade intermitente, de vez em quando a gente tem e depois não tem. Não. Em todo tempo, nós precisamos ter a consciência de que essa batalha está acontecendo. Está sempre acontecendo. Normalmente a gente não pensa desse jeito. A gente vive e quando alguma situação adversa vem, eu digo, nossa, eu tenho que crer. Afinal de contas, como cristão, como que eu vou tratar e como eu vou viver essa dificuldade? O apóstolo Paulo está dizendo que não é assim. Apesar de a gente ter essa prática, não é assim. Quando as pessoas ficam realmente desafiadas diante das circunstâncias da vida, elas entendem que estão enfrentando uma batalha espiritual. E o inimigo que foi vencido, mas não foi totalmente destruído, ainda tem poder e ele quer retirar aqueles que amam a Cristo do caminho, para que eles envergonhem a Deus. O Deus que está neles, o Deus que lhes dá a armadura que é de Deus para que eles usem. E quando nós somos desleixados com a fé, nós estamos deixando de proteger aquilo que de mais precioso Deus me deu, a fé no Filho de Deus. Lembre-se sempre, e essa vigilância cristã envolve a compreensão de que essa batalha é real. E ela sempre está acontecendo.
puxa, isso é algo que traz para mim uma grande responsabilidade. Eu vou ter que ficar atento, com todos os sentidos que Deus me dá, para que eu possa perceber qualquer coisa, mas sempre com o escudo da fé na frente. Irmãos, os dardos inflamados são perigosos. Mas esquecer os dardos inflamados é mortal, é destruidor. E vira e mexe, a gente tem que estar junto com irmãos. E quantas vezes talvez você já esteve com irmãos que estão vacilantes na fé, vacilantes por causa de circunstâncias que são usadas nessa batalha espiritual pelo inimigo. E essa pessoa precisa lembrar de que ela está correndo um risco de morte, de abandono do Deus da fé, de uma apostasia, de um distanciamento daquilo que é a verdadeira motivação da alegria na nossa alma e que deveria ser na vida desse que está recebendo dardos inflamados do maligno, e aqui de uma maneira especial. Quanto a esse escudo da fé, eu entendo que alguns detalhes precisam ser percebidos. Ele não é um escudo para todo mundo, ele é o meu escudo. Apesar de que quando todos nós usamos o escudo, podemos, à semelhança do exército romano, nos proteger juntos. Mas ele é algo aqui tratado como escudo da fé, da vida do cristão. Usada em formação para proteger os soldados, mas também o grupo de soldados. Essa arma é uma arma de proteção, de armadura, e que gera a possibilidade de eu continuar andando. E essa armadura grande, ela dá uma força de tal forma que você vai andando lentamente com o escudo pela proteção, até você chegar aonde tem que chegar. É exatamente assim. Ela me protege não para eu simplesmente ficar como se fosse uma tartaruga protegida dentro da sua casca, mas para que eu continue caminhando, mesmo que lentamente, porque a fé, o objeto da minha fé, o Senhor da minha existência, é quem me protege. E eu vou em frente. Eu testemunho a Cristo, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas sejam condenadas por causa disso. Queridos, eu achei uma coisa tão absurda. Ontem eu estava vendo uma reportagem de uma mulher que foi liberta, teve um indulto agora nos Estados Unidos. Ela foi condenada a 30 anos de prisão, porque ela ficava na frente de uma clínica de aborto, lendo as escrituras e tentando convencer aquelas pessoas a não fazer aquilo que é um crime contra a vida. E como ela fez isso durante um tempo, foi aplicado a ela proporcionalmente uma pena absurda como essa. E eu fico imaginando, Senhor, mesmo que ela estivesse lá dentro, ela estava protegida? Estava. O apóstolo Paulo, quando ele está dentro da cadeia, escrevendo cartas como essa, ele estava preso em Roma. O apóstolo Paulo diz: eu sou o prisioneiro do Senhor. Ele não diz: eu sou prisioneiro do Império Romano. Ele diz: onde eu estou, eu sou prisioneiro do Senhor, mas eu estou aqui, protegido pelo Senhor, para fazer exatamente o que eu estou fazendo. E no final desse texto, nós lemos agora mesmo, ele diz: olha, orem pelos irmãos e lembrem de orar por mim. Ele mostra a sua fragilidade, ele mostra a sua necessidade como um cristão. E ele diz: por favor, orem por mim, para que no abrir da minha boca, me seja dada a palavra. E ele está se referindo à palavra de Deus, para com
ousadia, tornar conhecido, o mistério do Evangelho, para que todo momento em que eu me manifeste, o Evangelho seja percebido, crido, compreendido, conhecido, Cristo Jesus. Mas ele está preso. E aí ele diz, mesmo preso, ele diz, eu sou embaixador, mas em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Queridos, quando os dardos começam a vir, para dificultar a minha vida cristã, e a minha vida segundo o padrão registrado nas Sagradas Escrituras, eu e você sofremos. Nós somos questionados, ridicularizados, e muitas vezes usam a nossa vida para blasfemar contra o nosso Deus. Mas não importa, eu continuo porque eu estou com esses elementos da armadura de Deus, e agora em especial desse escudo que me dá a condição de lentamente ganhar espaço para aquilo que eu fui conquistado. Fé, do escudo da fé, significa acreditar no que sabemos que é verdade, mesmo que nós não possamos ver. Eu conheço a verdade, o Deus da verdade, e eu não nego isso. A fé, segundo o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que eu não posso ver. Eu não vejo, mas eu creio, e eu tenho certeza e posso esperar aquilo que Deus me deu como promessa, porque Ele me deu a fé verdadeira, e através dela eu tenho experimentado de uma intimidade real. Seja um cristão verdadeiro, viva segundo a verdadeira fé que Deus deu a você, porque a fé aqui é a fé verdadeira, a fé real, a fé que nos move, a fé que nos defende, a fé que é resposta, a fé que é escudo de Deus. A fé em Deus é o elemento principal de proteção contra os ataques do inimigo, que vem através desses dardos inflamados. É uma arma poderosa, e ela acaba sendo letal também. Mas quando o escudo da fé é atingido, aquele fogo daqueles dardos, simplesmente eles batem ali e eles não conseguem destruir. É só uma ameaça os dardos. Não passa disso. Mas quando o escudo da fé é atingido, eu preciso ter cuidado. O único momento em que você estará em perigo é se o escudo da fé não estiver na posição correta. É você estar desleixado com a fé e não dependente do Deus da fé. Aquele momento é o momento que você está vulnerável. O texto dá a ideia de que eu não posso baixar o escudo. A fé é algo que eu defendo e que me defende o tempo inteiro. A vigilância com o escudo da fé é a união de forças que Deus está concedendo a mim, está concedendo a você como crente. E quando nós vivemos como igreja do Senhor Jesus, Deus cria uma proteção para a nossa vida e para a vida da igreja. Só que existe um outro detalhe. De repente a igreja está toda com o escudo da fé, vivendo, tendo dificuldades diversas, e aí vem os dardos inflamados da fé, atingindo a igreja local. E nós devemos estar todos com o escudo prontinho, para que a gente possa proteger a nós mesmos, e para que possamos proteger os nossos irmãos. Contudo, quando você abaixa o escudo, fica displicente na fé, você não está trazendo só derrota para você. Você está permitindo que o dardo atinja a sua vida e traga consequências para o corpo de Cristo. Isso é muito mais do que imaginamos.
O escudo aqui apresentado, ele dá a ideia de que se eu sou um cristão e faço parte do corpo de Cristo que se reúne aqui, e eu sou um crente que tem uma fé relaxada, ele não se preocupa em defender e viver a verdade da fé, ele pode trazer muitas consequências ruins para a igreja. Porque o diabo, ele vai atingindo e ele vai causando males. Como é triste quando alguém está sobre luta e esse alguém começa a duvidar de Deus e das promessas de Deus. E você ouviu essa pessoa chegar aqui na frente, o pastor diz para ele assim: você crê na Escritura como palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento? Creio. E a igreja está vendo. Você crê no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Você crê que Ele enviou o seu Filho eterno como Ele, e que Ele fez uma obra única e suficiente para a sua e a nossa redenção? Ele diz: creio. E você crê no Espírito Santo que veio, enviado pelo Pai e pelo Filho, e que Ele é o Deus que nos conduz, que nos convence, é o Deus da consolação? Você crê nele? Você creia. Aí nós dizemos: então, agora você vai ser batizado, você vai fazer parte, é identificado com um grupo chamado igreja, eclesia. Quando um cristão abaixa o escudo da fé, sendo ele verdadeiramente cristão, ele não está perdendo a salvação, mas ele está trazendo prejuízo para a sua vida cristã, ele está trazendo sofrimento para si mesmo, e ele está trazendo sofrimento para mim e para você que estamos no corpo de Cristo. Você já pensou nisso? Como é triste quando alguém que nós sabemos que ama Cristo, mas deixa que os dardos inflamados entrem na sua vida, e essa pessoa começa a murmurar o tempo inteiro, negar certas partes da Escritura e da providência de Deus. Ela traz um desconforto para nós terrível. Já tiveram situação como assim? Eu já tive várias. Esta arma, ela é um chamado para os cristãos pensarem sobre o quão ativamente estão vivendo a sua vida e a sua fé em Cristo Jesus. Precisamos considerar como caminhar juntos, para que tenhamos uma proteção máxima, e em todas as circunstâncias, para que estejamos tomando sempre, em todo o tempo, o escudo da fé. Queridos, hoje ficaremos por aqui, e nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe. Ó Pai, que chamado é esse que o Senhor nos traz diante da Tua palavra? O Senhor nos leva a entender que estamos desonrando ao Senhor quando não cremos adequadamente, corretamente. Mas o Senhor está nos mostrando que eu posso levar problemas da minha ausência de perseverança com o escudo da fé para a vida dos meus irmãos. E eu quero pedir que o Senhor esteja fortalecendo a mim e a cada um dos meus irmãos que estão aqui, a Tua igreja, onde quer que ela esteja, para que juntos possamos caminhar, supridos pelo Senhor, que é o Deus da nossa fé. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e conduza-nos para que possamos usar corretamente esta ferramenta, em nome de Jesus. Amém.